a respeito do assunto, tá? Muito boa noite, vamos a mais uma aula para a Prova Nacional Docente. Estamos na parte da bibliografia de formação geral. Lembrando que a formação geral inclui autores, inclui leis, tá joia? Vamos lá. O tema de hoje: educação para as relações de gênero e sexualidade. É um tema, para muitos, polêmico, né? Para ser trabalhado principalmente com crianças, mas é um assunto que precisa ser trabalhado, ok? Tem gente tentando entrar, ok? Porém, é um assunto que precisa ser trabalhado no ambiente escolar aí. Então, nós verificaremos hoje as diferenças, tá? Nós vamos falar do gênero, da sexualidade e da identidade, ok? Uma parte aí, questões aí biológicas, né? Eu nasço menino, nasço menina, masculino, feminino, questões biológicas. As questões de sexualidade, né? Eu me reconheço, ok? Então, assim, gênero é o lado biológico. Sexualidade são contribuições da cultura, né? Da pessoa, a gente vai ver. E a identidade que eu pertenço, que eu me escolho, ok? Tudo isso deve ser respeitado no âmbito escolar. Então, a gente vai ver muito disso, né? Aqui também vai abordar referente à lei que fala do tratamento nominal. Inclusive, foi enviado para vocês um vídeo lá no link. Tem um vídeo que era para ter assistido ontem, dia 19, um vídeo que fala da lei do tratamento nominal. Tem mais alguém tentando entrar? Só um minutinho. Vamos lá. Continuando aí. Então, foi colocado lá o link para vocês de uma lei sobre tratamento nominal que tem a ver também com este assunto de hoje, ok? Vamos lá? Então, educação para as relações de gênero e sexualidade. Vamos lá. Conceitos fundamentais. Então, vamos ver primeiro aqui a questão do gênero, sexualidade e identidade, passo a passo, tá? São 3 assuntos que devem ser trabalhados aí. Então, aqui nós temos gênero, sexualidade e identidade de gênero, tá? Nós vamos ver a diferença dos 3. Os 3 se complementam? Sim, porém são conceitos diferenciados. Então, não são apenas conceitos teóricos, né? Mas são construídos com práticas pedagógicas comprometidas com a equidade, diversidade, principalmente essa palavra-chave diversidade, e os direitos humanos. Então, equidade no caso aqui, tratar todos, o tratamento com todos iguais, ao mesmo patamar, né? Diversidade, outra palavra-chave aí. Nós temos várias culturas, tanto culturas de gênero, sexualidade na escola. Então, respeitar as diferenças, respeitar essa diversidade que nós temos. Aluno é aluno, estudante é estudante, independente do gênero, independente da sexualidade, independente da identidade de gênero, tá? E todos aí, um assunto que deve ser trabalhado na parte diversificada do currículo, direitos humanos, tá? Independente do seu gênero, da sua sexualidade, da sua identidade de gênero, é meu direito como ser humano ser tratado como tal, ok?
É um assunto meio polêmico, mas está na bibliografia do concurso. E aqui nesse caso, independente da nossa opinião, né? Cada um tem uma opinião formada, mas independente disso, o foco aqui não é a discussão do assunto, eu concordo, eu não concordo em trabalhar esse assunto, não. O foco aqui são a parte teórica que cai na prova de vocês. É isso que nós vamos focar, tá? Mas tem que ser trabalhado este assunto. Vamos lá? Então, vamos ver aí gênero como construção social. Vejam, enquanto o sexo biológico se refere a características anatômicas e fisiológicas, o gênero trata das expectativas, normas e comportamentos atribuídos a homens e mulheres pela sociedade. Então, nós temos aí sexo feminino, sexo masculino. Vejam. O gênero é, portanto, uma construção histórica e cultural. Isso significa que os papéis de gênero, por exemplo, a ideia de que meninas devem ser delicadas e meninos devem ser fortes, não são naturais, mas aprendidos, transmitidos e reforçados socialmente. Então, desde pequenos, as crianças ouvem isso. Meninos não podem chorar, meninos têm que ser fortes, meninos, né, machões, e as meninas devem ser mais delicadas, mais femininas, mais... Então, isso, por que fala aqui? É uma construção histórica e cultural, porque a sociedade, né, a sociedade reforça isso. Tradicional, né? A própria sociedade reforça isso. Porém, esta construção varia entre culturas e ao longo do tempo tem aí seu caráter dinâmico. Então, nós temos que entender essa situação. Mesmo que concorde com algumas coisas, discorde de outras, a gente vai pegar o básico para ser trabalhado nas escolas, né? Até um limite. E aqui no caso, o que cai na prova, ok? Mas aí, questão do gênero. Então, masculino, nós temos o gênero masculino e feminino, que é verificado o quê? Pelas partes anatômicas e fisiológicas, como a pessoa nasceu, tá? Então, essa questão de gênero tem a parte biológica, como a pessoa nasceu. Ah, nasceu no sexo masculino ou no sexo feminino. Ponto. Aí a gente vai mais a fundo sobre o assunto. Vejam. Sexualidade como dimensão constitutiva do ser humano. A sexualidade não se limita à função reprodutiva, mas é uma dimensão ampla e multifacetada da existência humana. Então vejam, lá o gênero masculino e feminino, que tem a ver com o biológico, como a pessoa nasceu. Então é o gênero, masculino e feminino, é gênero. Aqui no caso, a sexualidade vai além, vai entrar desejo, prazer, afeto, orientação sexual, as formas pelas quais o corpo é vivido e expressado, envolve também aspectos psicológicos, emocionais, culturais e sociais. Vou ler mais um pouco, que isso é muito interessante. Na educação, trabalhar a sexualidade de forma ética e informada significa promover o conhecimento sobre o corpo, a afetividade, os direitos sexuais e reprodutivos e o respeito às diferentes formas de expressão sexual. Isso inclui o reconhecimento da heterossexualidade. O que significa hétero? Sexos diferentes. Hétero significa sexos diferentes, homem e mulher. Homossexualidade, sexos iguais, homem, homem, mulher, mulher. Bissexualidade, são os dois, homem e mulher.
assexualidade, né? Nada. E entre outras orientações. Professora, mas eu vou trabalhar tudo isso em sala de aula? Não, não vai, tá? Isso é para você entender algo referente à prova que você vai fazer, tá? Então, quando aqui é falado sexualidade como dimensão constitutiva do ser humano, embora ele tenha nascido homem ou mulher na parte lá de gênero, masculino e feminino, aqui ele está se descobrindo e escolhendo a sua sexualidade. Então, lá no gênero, homem e mulher, nasceu homem, nasceu mulher, ok? Aqui, no caso da sexualidade, independente de como você nasceu, aqui você vai se descobrir se você gosta de homem, se você gosta de mulher, tá? Então, aqui é a descoberta. Então, lá, gênero, masculino e feminino. Todo mundo nasce assim, ou é masculino ou é feminino. A sexualidade é nesses casos. Eu gosto de homem, eu gosto de mulher, eu gosto dos dois, tá? É um assunto polêmico, mas tem as partes que caem na prova que nós temos que focar, ok? E aqui, identidade. Como eu me identifico? Então vejam, gênero, masculino e feminino, certo? Sexualidade. Sexualidade. Eu gosto de homem, eu gosto de mulher, ou eu gosto dos dois. É a sexualidade. Eu estou escolhendo, eu estou despertando, eu estou. Ok? E a identidade, o que que é? Eu me reconheço. Eu estou me reconhecendo. Então, vamos lá. Até a lei que eu pedi para vocês assistirem ontem é a lei do tratamento nominal. Então, vamos supor, eu sou João na minha identidade e eu quero ser chamado por Joana. É um direito que eu tenho. Por quê? É a identidade que eu escolhi para mim. Embora eu tenha nascido homem, no sexo, né, no gênero homem, nasci no gênero homem, certo? Dentro da sexualidade, eu me descubro homossexual, ou seja, eu gosto de homem, sou homem, nasci homem, gosto de homem. Então, aqui na identidade é quando eu me reconheço, certo? Então, todo mundo tem o direito de escolha, né? Porque eu me identifico assim, esse é meu corpo, tá? Então, vejam, a identidade de gênero refere-se à forma como a pessoa se reconhece e se sente pertencente a um determinado gênero. Então, vamos supor, a sociedade fala, eu sou homem, porque eu nasci num corpo de homem, gênero homem. Mas, dentro da minha sexualidade, eu descubro ser homossexual. Tô dando um exemplo, né? Porque tem vários casos. Eu me descubro. Então, a identidade de gênero é como eu me reconheço, não importa a sociedade, e sim como eu me reconheço. Então, eu sou João, nasci no corpo de homem, descubro a minha sexualidade como homossexual e a minha identidade eu quero ser Joana, por exemplo. Porque aqui é o reconhecimento. Tem gente que é, mas não se reconhece. Aqui é o reconhecimento, tá? Pode coincidir ou não com o sexo atribuído no nascimento. Então, assim, identidade de gênero, vamos supor, eu nasço no corpo de mulher, me reconheço como mulher, certo? Na minha sexualidade, eu escolho ser heterossexual, ou seja, gostar do sexo oposto. Eu sou mulher, gosto de homem. E me identifico assim, tá tudo certo. Mas nem todos são iguais a mim. É um direito da pessoa, né? Embora seja um assunto bem polêmico,
embora seja um assunto aí bem polêmico, é um direito da pessoa. Então vejam aqui, ó. Pessoas que se identificam com um gênero que lhes foi atribuído ao nascer são chamadas cisgênero. Então, no meu caso, eu sou mulher, eu nasci mulher, sexualidade, continuo sendo mulher e a minha identidade eu continuo com o mesmo. Não mudei, me identifiquei. Então, aqui no caso, é chamado de cisgênero. Significa você atribuir, né? Se identificar com aquele que você nasceu. Agora, tem as pessoas que não se identificam naquele corpo. Então, essas que não se identificam são chamadas transgênero, ok? Identifico, cisgênero. Não me identifico, transgênero, ok? É um assunto amplo, né? É um assunto amplo, mas a gente vai focar aí no que realmente cai na prova, tá bom? Então, olha, cadê? Além das pessoas transgênero, é importante compreender a existência de identidades não binárias, aquelas que não se reconhecem exclusivamente como homem ou mulher, e o direito que todas as pessoas têm de expressar livremente sua identidade sem sofrer discriminação. Então, é esse o ponto crucial do âmbito escolar. É trabalhar a diversidade e o respeito por ela, sem nenhum tipo de discriminação, preconceito, ok? Como, por exemplo, a homofobia, que há, não adianta dizer que não há, há. E muitas pessoas morrem por isso, pela sociedade não aceitar o que eu escolhi para mim. E é um meu direito, né? Então, só recapitulando esses 3 aí, para depois a gente dar continuidade. Ó, vamos lá. Só recapitulando. Então, na educação, nós temos esses três conceitos centrais: gênero, sexualidade e identidade de gênero, ok? Tem essas 3. Gênero, masculino e feminino. É o corpo que eu biologicamente nasci, certo? Sexualidade, além do meu corpo, entra as questões afetivas, emocionais, psicológicas. Eu nasci homem, vou aceitar ser homem? Eu nasci mulher, vou aceitar ser mulher? Estou descobrindo. E a identidade? Eu me reconheço como? Eu me reconheço mulher e sou heterossexual, gosto de homem, ou vice-versa. Eu me identifico como homo, gosto de homem, sou homem, gosto de homem. Bi, sou mulher, mas gosto de homem e mulher. Enfim, a identidade, a gente não vai entrar no leque maior, né? Porque há muitas polêmicas no assunto, mas a gente vai focar na prova, ok? E a identidade é como eu me reconheço. Por exemplo, como eu quero ser chamado. Tanto é que tem a lei, né? Hoje nós temos a lei aí de tratamento nominal. Tanto que quando vocês vão fazer a inscrição no concurso público, tem um anexo lá perguntando se você quer ser chamado, né, de tratamento nominal, se você quer ser reconhecido, chamado com outro nome. É o tratamento nominal que todos têm o direito. E a pessoa preenche lá. Isso no âmbito escolar tem que ser muito bem trabalhado, tá? Então, vamos lá. Um exemplo. A pessoa foi fazer matrícula na escola. Um exemplo, tá? A EJA foi fazer matrícula na escola e apresentou uma identidade escrito João.
Nos documentos oficiais, por exemplo, um histórico escolar, uma declaração escolar, um certificado, vai sair como João, certo? Porém, no tratamento nominal, ou seja, como que eu quero ser chamado, que é a identidade de gênero. Aí vai entrar o quê? A lei. Então, a secretaria da escola precisa informar a todos os funcionários, todos os professores que o João que fez matrícula optou pelo tratamento nominal Joana. E todos têm que respeitar o que a lei determina. Certo? É nesse sentido. Vou dar um exemplo para vocês, ó. E a lei já estava valendo. Deixa eu dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, tá? Eu estava dando aula. Olha só como a gente tem que ficar atento à lei. E olha que eu trabalho muito com lei, né? Eu fui dar aula num preparatório para concurso público há anos atrás. Tô lá, mais de 100 alunos na sala, lotada. Eu dando aula. E por incrível que pareça, eu estava dando aula sobre a lei de tratamento nominal. Só que eu não conhecia os alunos, não era uma turma cotidiana, né? Que tô ali todo dia com aqueles alunos. Era no sábado e eu dava aula de 15 em 15 dias, então eu não conhecia todos os alunos. O máximo que eu conhecia eram os alunos na lista de presença, a lista com os nomes dos alunos, para ver a quantidade de alunos que ali tinha, eles assinavam a presença, tá? Aí, chegou atrasado o João. Só que o João já tinha preenchido um documento dizendo que o tratamento nominal dele era Joana. E eu não sabia. Ou seja, a secretaria, quem fez a matrícula, a inscrição do aluno, não me informou. Então, quando ele entrou na sala, eu tô lá fazendo, depois da aula, fiz uma recapitulada, quantos alunos tinham na sala e fui falando os nomes, né? Aí, falei o nome dele, ele muito educado, muito extremamente educado, entendeu o meu lado, né? E eu chamei por João, porque eu não sabia, né? E ele sentou lá no fundo da sala, não sabia quem era quem, enfim. Aí ele, com a maior gentileza e educação, ele falou assim, levantou a mão, ele falou, professora, por favor, Joana. Aí, ele, na minha lista estava como João, mas eu não sabia quem era, né? E ele estava vestido com vestes femininas. Então, para mim era uma mulher, mas na lista estava João, né? Mas enfim. E daí ele, com a maior educação, falou, professora, por favor, eu preenchi um documento, o meu tratamento nominal é Joana. Aí eu gostaria que me chamasse de Joana. Eu falei, ai, com certeza, me desculpa, eu não sabia, você chegou atrasado, sentou aí atrás, e na minha lista houve um erro aí da administração aí que não me informou. Certo? Então, na escola, vocês podem presenciar esse tipo de situação. E é um direito do aluno, tá? Assim como é um direito do professor, enfim, tá? E isso acontece muito. Então, hoje tem que ficar atento à lei. Os concursos públicos já estão dentro da lei. Já tem lá o tratamento nominal para preencher, tá? Enfim. Então, vamos lá. Gênero, sexualidade e identidade. Então, a questão de gênero vai entrar o quê? O sexo biológico, como a pessoa nasceu, masculino ou feminino, porque tem as características aí anatômicas, fisiológicas, ou seja, biologicamente falando, tá? E daí, essa construção histórica que eles fazem, que eles falam aqui, é como a sociedade impõe esse tipo de coisa, essa tradição, né? Que meninas são as mais delicadas e meninos são os mais fortes, que não podem chorar. Isso é transmitido pela sociedade.
Quem diz que homem não chora, né? Então, são transmitidos pela sociedade esse tipo de coisa. Tanto que hoje, gente, fiquem atentos. Hoje você não pode mais, por exemplo, você faz assim. Não tem o dia do brinquedo na escola, né? Para os pequenos tem o dia do brinquedo. E daí você monta. Hoje o correto qual que é? Você monta as mesas com cada brinquedo. Então, por exemplo, uma mesa é boneca, a outra é carrinho, a outra é monta-monta, a outra... E você tem que deixar eles livres para eles irem para a mesa que eles quiserem. Você não pode mais falar, opa, sua mesa não é essa, você só pode brincar lá, ó, na do carrinho. Ó, sua mesa não é essa, você só pode brincar naquela de boneca. Você é menina, não pode brincar de carrinho. Hoje não podemos mais fazer esse tipo de coisa, certo? E a maioria dos professores fazem. Eu já errei um dia, mas não existia a lei ainda, né? O conhecimento. Então eu errei por falta de conhecimento, mas era bem no começo da minha trajetória como professora em escola, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso. Hoje, você montar as mesas, né, os estandes ali, e eles são livres para ir para onde eles quiserem escolher o brinquedo ou a brincadeira, tá? Vamos lá. Então, vimos gênero, recapitulando sexualidade. Então, sexualidade, ela não se limita à função reprodutiva, homem e mulher, né? É algo mais amplo, porque a sexualidade é o desejo, o prazer, o afeto, a orientação sexual, né? Envolve aspectos psicológicos, ok? Então, não é porque eu nasci mulher que eu não posso gostar de outra mulher, tá? Então, acho que tá dando para vocês entenderem. O assunto é bem polêmico, mas eu quero passar aqui o máximo de informações suficientes para a prova, porque depois vocês vão ver como se trabalhar o assunto na escola, tá bom? E identidade de gênero, se eu me reconheço como nasci mulher, me reconheço como mulher, feminino, né, ou masculino, né? Cisgênero. Se eu não me reconheço naquele corpo, naquele sexo que foi atribuído ao nascer, nós chamamos de transgênero, ok? Isso precisa ficar bem claro aqui para vocês, tá? Não vamos entrar a fundo, mas só no que a gente precisa para a prova. Vamos lá. E essas implicações para o contexto educacional? É complicado ser trabalhado? Com certeza. Em nenhum momento eles falam que isso vai ser fácil ser trabalhado, desmistificado, respeitado. Mas o professor vai fazer o quê? A escola, o professor vai assumir o papel dele, a parte dele. Qual é a parte da escola? Promoção dos direitos humanos. Deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. Promoção dos direitos humanos. É algo para ser trabalhado. Independente do gênero, da sexualidade, da identidade de gênero que você escolheu, faz parte do direito de cada um, respeito aos direitos humanos. Esse é um assunto a ser trabalhado na parte diversificada do currículo, tá? É um assunto a ser trabalhado na parte diversificada do currículo, tá? E formar, né, formação de sujeitos críticos, conscientes de sua responsabilidade social. Ter consciência tanto do que eu sou, quanto do respeito que eu tenho que ter pelo outro ser humano. Independente da minha opinião, em primeiro lugar é o respeito, tá? Porque nem todos vão escolher o que você escolheu ou o que você atribuiu a você mesmo. Vejam o que está de azul aqui, ó. A abordagem de gênero
sexualidade e identidade na educação contribui para o desenvolvimento da empatia, da convivência democrática, porque é um direito de cada um, e direito e dever, né, de cada um, e da valorização das diferenças. Olha o nome aqui, palavra-chave do concurso, da prova, valorização das diferenças. Não somos iguais. Então, apesar de não sermos iguais, eu tenho que desenvolver a empatia, preciso ter uma convivência democrática, respeitando a todos e valorizar essas diferenças que nós temos. Além de tudo isso, a escola tem por obrigação cumprir uma função preventiva. Antes que aconteça algo, embora já aconteça, mas antes de acontecer, por isso que fala função preventiva, frente a situações de violência, de bullying e preconceito. Tá? Então, assim, contra quem não tem o mesmo sexo que eu, quem não escolheu ser o mesmo que eu. Então, essas pessoas, quando elas se admitem, elas se atribuem a sua identidade de escolha, elas sofrem algum tipo de violência, elas sofrem bullying na escola e sofrem preconceito pelo que ela escolheu. Isso é um assunto a ser trabalhado na parte diversificada do currículo na escola. Por isso que fala aqui, função preventiva. Toda escola vai ter aqueles que optaram por identidades diferentes do que a minha. Então, tem que ser feito um trabalho preventivo, tá? Preventivo, para que não aconteça. E se acontecer, um trabalho para combater, porque não pode acontecer, tá? Então, vejam, o trabalho com esses conceitos deve fazer parte de uma proposta curricular ampla, com uma visão completa de tudo, transversal, vai envolver todo o currículo, todas as etapas, todas as modalidades, a base comum, a parte diversificada do currículo, porque é um assunto transversal aí. Tem lá os temas transversais, não fazem parte, estão lá na parte diversificada do currículo. E continuada, então 3 palavras-chave também positivas aí sobre o assunto, tá? Então aqui, ó, prevenir, não deixar acontecer situações de violência, bullying e preconceito, e ter em seu currículo uma proposta que já pense, quando for planejar, já pense em palestras, em formas de prevenir esse tipo de coisa, tá? Então, mais 3 palavras-chave positivas, ampla, transversal e continuada, tá? E esses assuntos não podem se restringir apenas com datas comemorativas, né? Não tem lá, quando falam, essas datas, né? Quando eles têm o direito de fazer lá na Paulista, por exemplo, a parada gay que eles fazem todo ano. Esse assunto não adianta ser trabalhado somente numa data comemorativa. Orgulho gay, né, que fala? Acho que é isso. Mas tem tantos, né? Tantos eventos, mas um deles acho que é esse. Então, é um assunto para ser trabalhado com respeito, né? Olha lá, é um assunto que vai envolver a gestão escolar, direção, coordenação, as famílias, a comunidade, com base no quê? Diálogo e na escuta respeitosa. O professor tem que ter uma mente aberta, tá? Porque se o professor já trata o aluno com preconceito, aí os outros alunos vão dar margem para tratar também, certo? Então, precisa ter esse diálogo, essa escuta respeitosa, porque muitas vezes, muitos desses alunos que sofrem, né, por conta da sua identidade de gênero, do que escolheu para ele,
ou para ela, sofrem algum tipo, né, de situação. Então, temos que estar aberto para escutar, para acolher esse aluno e não ao contrário, tá? Porque temos leis que falam, então não é só uma questão pedagógica. Tem leis que falam sobre isso e diz respeito à escola trabalhar. Então, vejam, o estudo dos conceitos de gênero, sexualidade e identidade fornece a base teórica e ética para práticas pedagógicas que acolham a diversidade. Ó, palavra-chave para uma resposta aí, uma alternativa correta. Acolham a diversidade. Enfrentem as desigualdades. Mais do que uma obrigação legal, ou seja, mais do que a própria lei, não é só porque a lei determina, ou um decreto. Trata-se de uma exigência ética, política, para a construção de uma educação verdadeiramente democrática e emancipadora. Tá? Paulo Freire já falado a respeito, né, dessa questão de humanização. Acolher a todos, independente da sua raça, independente do gênero, independente da cultura, da etnia, da religião, independente de qualquer coisa, é um ser humano, ok? Eu lembro também, deixa eu dar um outro exemplo aqui, de uma vivência de um aluno que eu tinha, era uma escola particular na época, não vou citar o nome do aluno, mas eu lembro nitidamente, esse aluno nunca saiu da minha cabeça, assim, hoje deve ter se formado, deve estar com a vida feita, né? Eu dei aula para ele no 4º ano, 1900 e bolinha, foi logo quando eu comecei a dar aula. Eu já tinha o magistério e logo depois fui fazer letras, né? Enfim. E era um aluno do 4º ano. E no 4º ano ele já se identificava como homossexual. No 4º ano. Ele era tão desenvolvido e a família tão mais desenvolvida, a mente mais desenvolvida. Eu sei que existe o preconceito, isso em todo lugar. E só que ele era uma pessoa assim tão para frente com a mentalidade dele e uma educação fora de série, que ele chegou em mim. Infelizmente tem professores que tiram um sarrinho, né? Isso não pode acontecer. Então na sala dos professores eu defendia muito ele porque tinha outros professores que davam aula para ele, não só eu, né? Mas eu ficava o maior tempo com ele. E ele tão mente aberta que ele chegou em mim e falou assim: professora, você nunca percebeu que eu sou diferente? Aquilo ali mexeu comigo. Só que ele não falou como se fosse uma vítima da situação. Tipo assim, me zoam, mas ele quis dizer assim, o pessoal pode falar o que for, isso não me atinge. E eu achei aquilo ali de uma grandeza para um menino de 10 anos que fora do normal. E ele falou assim: professora, você nunca percebeu que eu sou diferente? Aí eu virei para ele e falei assim: para mim, todo aluno é aluno. Eu não tenho esse preconceito, eu não tenho nada disso. Para mim, aluno é aluno, independente da sua escolha. Eu estou aqui para dar aula, para ensinar, né? E para acolher. Falei assim para ele, eu lembro até hoje. Ele falou assim: então, eu sou novo, mas eu já sou assumido, professora, porque eu sou assim desde pequeno. E meus pais me aceitam com amor. E aquilo ali mexeu comigo tão grande, porque ele assim, em nenhum momento ele se fez de vítima. Sabe? Ele enfrentou a situação. E eu achei assim muito, muito diferente mesmo o jeito dele se expressar com 10 anos. Então assim, hoje eu entendo, mas naquela época me pegou muito de surpresa. Eu fiquei meio que assustada com o posicionamento dele. Nada, nenhum tipo de preconceito, porque eu tinha vários alunos que se assumiram homossexuais. Então, assim, mas a mentalidade dele, só que assim, o que me incomodava, e talvez os pais também
desse exemplo que eu tô dando, também se incomodassem, mas daí tinha uma cabeça mais evoluída. Os próprios professores que tinham que dar o exemplo eram os professores que rotulavam, que faziam piadas. Então eu chegava na sala dos professores, os próprios professores falavam assim para mim: e aquele aluno lá da sua sala, Fernanda? E aquele aluno lá? Falei: qual aluno? Sabe assim? Aquele lá que desmunheca, que não sei. Nossa, aquilo ali mexia tanto comigo. E eu discutia muito. Eu falei assim: ó, vocês têm vocês que têm que dar exemplo para o aluno, né, para os demais. Olha o que vocês falam. E ele: ah, mas só você que está escutando. Eu falei: mesmo assim, o preconceito já está com vocês. Então fica difícil de você trabalhar uma função preventiva com seus alunos se você mesmo faz isso. Deu para entender? Então é o respeito, gente, independente, tá? Nós temos, então assim, eu tô passando para vocês a situação professor-aluno neste momento. Então, se vocês não fizerem um trabalho de prevenção, de conscientização, da valorização, do respeito às diferenças, fica difícil ser trabalhado algo com os alunos, ok? Então, vamos lá, continuando aí. Existem políticas públicas que falam a esse respeito e marcos legais, ou seja, na própria lei fala sobre isso, vários autores falam sobre isso, tá? Vários autores também falam sobre isso, mas aqui a gente vai falar da lei. Então, marcos legais sobre gênero e sexualidade na educação. Vejam, a abordagem das questões de gênero e sexualidade na educação pública brasileira está respaldada por um conjunto de políticas e dispositivos legais que expressa o compromisso do Estado com a promoção da igualdade, da dignidade humana e da diversidade. Aqui me chamou a atenção a respeito do que está falando aqui, educação pública brasileira, porque ainda as pessoas têm a mente muito fechada aqui no Brasil. E olha que eu dei aula para esse aluno que eu estava comentando com vocês, eu dei aula para ele, ó, ele estava na 4ª série com 10 anos. Eu dei aula há mais de 30 anos para esse menino, que era numa escola particular, foi uma das primeiras escolas que eu trabalhei, então bem mais, né? E ele falava já assim: ah, mas eu não vejo a hora de ser de maior, porque eu vou embora do Brasil, porque o Brasil tem a mentalidade muito fechada, muito preconceito, e eu sei que outro lugar do mundo, olha só, um menino de 10 anos, hein? E eu sei que no outro lado do mundo, eu vou ser melhor recebido e acolhido, porque eu sou um menino muito inteligente, e era mesmo, gente, era um dos melhores da sala. Eu sou um menino muito inteligente e eu mereço ser respeitado. Sabe assim? Então isso fala, porque realmente as políticas públicas brasileiras precisam ter mais pulso firme com certo tipo de coisa, tá? Então, na própria lei fala do compromisso, né? Da promoção da igualdade, tratar todo mundo igual, da dignidade humana, né? Somos seres humanos, e essa diversidade. Então, nas próprias leis já falam a respeito disso, ok? Mas não adianta ter políticas públicas, marcos legais, né? Só no papel. Precisa que tenha essa efetivação desses direitos, tá? Então, precisa que esses direitos sejam efetivos, que aconteça. E vejam, que exigem atenção crítica por parte dos educadores aqui, no caso nós, tá? Vamos lá, continuando. Então, nós vamos ver agora leis que falam sobre esse assunto, tá? Vejam lá. Na Constituição Federal de 1988, que é a lei máxima que rege o nosso país, lá no artigo 206, porque na Constituição só tem aí
do 205 ao 214, que é sobre educação. O resto não é sobre educação, né? Então, lá no artigo 206, inciso 1, estabelece que o ensino será ministrado com base na igualdade de condições para acesso e permanência na escola, e continua no artigo 5º, garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o que inclui discriminações por motivos de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Então, a própria Constituição já fala que todos têm os seus direitos resguardados, certo? Aí, para complementar, outras leis, vejam a LDB. Já na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, a Lei 9.394/96, no artigo 3º, inciso 4º, fala: a educação deve se basear no respeito à liberdade e apreço à tolerância. Olha lá, apreço à tolerância. E quantas pessoas morrem por não serem tolerantes com o que a pessoa escolheu para si? Não respeitam a liberdade da pessoa de escolha, tá? Essa diretriz reforça o papel da escola na valorização da diversidade humana e na superação de preconceitos. Então, é ou não é para se trabalhar na escola? É. Outra lei que fala, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069/90, que assegura o direito à educação sem discriminação de qualquer natureza. Sem discriminação, qualquer natureza, nem por orientação sexual, por sexo, né, de escolha de identidade de gênero, nem pela religião, nem por ser da educação especial, por exemplo, sem, né, discriminação de qualquer natureza. Está lá no artigo 53 do ECA. Além da proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aqui finalizando, está no artigo 5º, tá? Então vejam, nós temos 3 leis nacionais, federais, que servem para todos. Constituição, são as 3 principais aí, Constituição, LDB e ECA, que asseguram esse direito. Então, deve-se trabalhar na escola. Vamos lá. Depois, nós temos aí dentro do currículo. Como que faz, então? Como está na BNCC, que fala a respeito disso? Diretrizes curriculares e documentos pedagógicos. Então, vejam. A Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que ela fala do infantil, fala do fundamental, fala do médio, né? É uma referência normativa para os currículos escolares em todo o país. E a BNCC, ela não trata diretamente, os termos. Então, lá não aparece o termos gênero e sexualidade, tá? Ela não fala de gênero e sexualidade para trabalhar diretamente, mas ela prevê o desenvolvimento de competências gerais que indiretamente contemplam essas dimensões. Então, vejam, a partir do momento, vejam esses 3 aí, essas 3 competências, 8, 9 e 10, que estão lá, porque nós temos 10 competências gerais na BNCC, 10 competências gerais, do que é para ser trabalhado como um todo na escola, tá? Então, a partir do momento que ela fala dessas competências, automaticamente já é para se trabalhar gênero e sexualidade. Então, vejam, dentre essas 10 competências, nós temos a competência 9, que fala
exercício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação. Automaticamente nós vamos trabalhar sobre isso também. Olha lá a competência 8. Reconhecimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais. É a competência 8. A valorização da diversidade entra a respeito de gênero e sexualidade. E a competência 10. Respeito aos direitos humanos, democracia e sustentabilidade. Gênero, sexualidade vão entrar em direitos humanos e na própria democracia. Então, nós já temos o exemplo da Constituição, da LDB, do ECA e da própria BNCC. O que mais que as pessoas querem para entender e se conscientizar que é um assunto para ser trabalhado? Ok? Vamos lá. Então, às vezes, o professor não trabalha, muitas das vezes por falta de entendimento, por até um próprio bloqueio da pessoa de trabalhar ou dificuldade de trabalhar o assunto, ok? Claro, você vai trabalhar de forma geral, não caso a caso. Continuando aí. Esses princípios abrem margem para que redes e escolas, redes, né, de ensino e escolas insiram em seus currículos discussões sobre relações de gênero, sexualidade, diversidade e combate às violências. Então, resumindo, é para ser trabalhado nas escolas, ponto. Então, se cair alguma pergunta na prova, vamos imaginar que isso virou uma redação, hein? Por quê? Lá no edital fala que a redação será algum assunto que está dentro da bibliografia. Então, pode ser qualquer assunto. Imaginem se cai um tema deste na redação. Muita gente vai falar, ai professora, vira essa boca para lá. Mas imaginem, tudo pode acontecer. E o que vocês podem falar? Qual argumento que vocês podem dar? E daí eles deixam aberto para vocês poderem escrever. E eles perguntando para vocês. A escola, que papel a escola tem dentro disso? É para ser trabalhado a esse respeito? Vocês têm que dizer sim. E tem que argumentar. Vocês têm o argumento da Constituição, da LDB, do ECA, da BNCC. Entendeu? As competências falam sobre isso. Então, é para ser trabalhado, tá? E daí, tudo que está aqui, vocês podem colocar numa redação. Resumidamente, vocês podem colocar e citar, né? Vocês podem citar numa redação, por exemplo, a diferença de gênero, de sexualidade, identidade de gênero. A própria lei do tratamento nominal é algo que vocês podem citar, né? E sempre lembrando das palavras-chave positivas, tanto para a prova de múltipla escolha, quanto para uma prova possível redação. Ok? Vamos lá. Planos e programas governamentais. Será que falam sobre isso? Vejam. No próprio, outra que fala, tá? No próprio Plano Nacional de Educação, o PNE. O que é o PNE? São as 20 metas de melhoria para a educação, que é decenal, ou seja, vale por 10 anos, a cada 10 anos fazem um plano nacional, né? Criam novas metas para serem alcançadas de melhoria para a educação. Então, no PNE fala de tudo, infantil, fundamental, médio, formação de professores, educação especial, EJA, tudo, tá? Melhoria na alfabetização, enfim, vagas. E daí, olha o que tem lá na meta 3.8, né? Porque é a meta 3, mas dentro da meta 3 eles vão destrinchando, né? São 20 metas ao todo. Aí vejam o que tem lá. Realização de ações
que promovessem a equidade de gênero, orientação sexual, raça, etnia e inclusão de pessoas com deficiência. Então, o próprio PNE também fala a respeito disso. Então, não tem por onde fugir, tá? E daí, se a PNE, que é o Plano Nacional de Educação, fala a esse respeito, os outros planos que forem municipais e estaduais também, porque esse é a nível nacional. Se o nacional já fala, então automaticamente os planos, os planos municipais de educação e os planos estaduais de educação também devem colocar. Porém, olha só, o que aconteceu aqui, ó? Esse item foi alvo de forte contestação e em muitos contextos locais acabou sendo removido dos planos. Então, nosso não, né? Aqui em São Paulo não, mas teve aí muita confusão com esse assunto pelas escolas poderem trabalhar. Então, em alguns locais foram até tirados, porque as pessoas não sabiam trabalhar com isso, certo? Mas houve um erro? Houve um erro, porque se o próprio nacional, feito pelo MEC, falou que sim, municipal e estadual teriam que concordar, trabalhar e ponto, tá? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Então, além do PNE, que é o Plano Nacional de Educação aí, o MEC desenvolveu vários outros programas voltados para o enfrentamento da violência de gênero e a promoção da diversidade. Então, o que vem a ser a violência de gênero? É exatamente as pessoas não aceitarem que a pessoa nasceu num corpo de mulher e ela se diz homem, optou, né? Ou nasceu no corpo de um homem e optou por ser mulher. Se reconheceu como identidade. Então, violência de gênero, tá? Pessoas que não aceitam. Não é com elas, mas elas não aceitam. Ok? E promover a diversidade. Não esqueçam dessa palavra-chave aí. Um exemplo desse programa, né? Desses programas, ó. Que o MEC fez. Programa Brasil Sem Homofobia. Fizeram esse programa. Por quê? Porque muitos homossexuais estavam sendo mortos por grupos que não aceitam. É certo isso? Tirar a vida de uma pessoa porque eu não aceito a sua opção sexual? Né? Então o MEC fez esse programa Brasil Sem Homofobia em 2004. Olha quanto tempo já faz. Que inclui iniciativas de formação de professores e produção de materiais didáticos. Então, assim, como muitos professores reclamavam, mas a gente é obrigado a trabalhar esse assunto, é um assunto polêmico, tal, mas tem que ser trabalhado, mas nós não temos formação para isso. Não sei nem como começar a falar sobre isso. E daí, então, o MEC fez o quê? Esse programa Brasil Sem Homofobia, para fazer formações para que os professores possam trabalhar o assunto na escola, tá? E produziram também materiais didáticos para apoiar os professores, tá? O MEC já fez isso, existe, tá? Agora, um outro que eles tentaram fazer, que o MEC tentou fazer também, não deu certo esse outro, que foi o kit Escola Sem Homofobia, era um kit, tá? Que acabou sendo suspenso antes da sua implementação nacional devido a pressões políticas e religiosas. Então, assim, houve esse programa, formação em materiais, mas daí eles montaram um kit chamado Escola Sem Homofobia, e daí vários políticos caíram matando em cima do MEC e vários órgãos religiosos também, dizendo que é contra. O que eu tô falando aqui, gente, não é o que eu acho certo ou errado, tá? Eu tô explicando o conteúdo para vocês, ok? Não é a minha opinião,
ok? E daí acabou sendo suspenso, porque o pessoal falou, não, isso não vai ser trabalhado na escola. Por quê? Muitos entenderam que estava, como que eu vou dizer? Motivando. Então, eles entenderam assim, está motivando o povo a ser gay. Não é isso o foco, não é esse o foco. O foco é o respeito a quem é, entendeu? Mas entenderam errado e acabou sendo suspenso porque foi uma briga muito grande. Enfim, mas aqui o foco é a prova, então é para entender assim, que houve vários movimentos para que essa violência sobre gênero e a promoção da diversidade aumentasse e a violência de gênero acabasse. Então, houve tentativas, né? Não só a Constituição, não só a LDB, não só o ECA, não só a BNCC, não só o Plano Nacional de Educação, mas houve outros programas que o MEC forneceu, ok? As ações afirmativas depois disso. O que melhorou, o que precisa melhorar, olha só. E jurisprudência, porque quando fala jurisprudência, porque entra questões do Tribunal Federal, tá? Entra júri, entra juiz, outras coisas, tá? Ó, no âmbito das ações afirmativas, destacam-se as políticas de cotas para pessoas trans e travestis em instituições de ensino superior, implementadas por universidades públicas em seus programas de pós-graduação e concursos públicos. Então, depois de várias discussões, né, que essas pessoas eram discriminadas, tal. A mesma coisa dos negros. Hoje que tem as cotas também em concursos públicos. Os negros têm as cotas, assim como as pessoas da educação especial também têm cotas. E daí fizeram um tipo de cota aí para a entrada dos trans e travestis em instituições de ensino superior, tá? Universidades públicas, né? E alguns concursos públicos, não é todos não, tá? Então, essas políticas têm sido respaldadas por decisões do Supremo Tribunal Federal, que reafirma o princípio da igualdade material como garantia da inclusão de populações historicamente marginalizadas. Ó, um detalhe, houve essa decisão pelo Supremo, mas não é todos os concursos públicos, tá? Vocês podem ver que o de vocês, por exemplo, tem lá, vai ter a cota, algumas cotas, né? Para a educação especial e quem se reconhece como negro. Mas não entrou ainda nada a esse respeito. O máximo que tem é o nome social, tá? Reconhecimento do nome. Vamos lá. Além disso, o Supremo reconheceu em jurisprudência o direito à retificação de nome e gênero de pessoas trans em registros civis, sem necessidade de cirurgia, e reafirmou o direito à livre identidade de gênero, o que impacta diretamente a garantia de ambientes escolares inclusivos e não discriminatórios. Isso é uma alternativa de uma prova, tá? Resposta lá de alguma pergunta a esse respeito seria uma alternativa correta, ó. Ambientes escolares inclusivos e não discriminatórios, ok? Vamos lá. Por que aqui eles falam? Porque antes tinha que fazer cirurgia para mudar o gênero, sendo que mudar o nome no registro, né? Sendo que os outros países foi tão tranquilo essa situação e no Brasil pegou bastante, tá? Enfim. Desafios à implementação e riscos de retrocesso. Essa parte eu vou ter que ler para explicar, tá? Apesar dos avanços legais, a implementação de políticas públicas de gênero e sexualidade na educação
enfrenta a resistência de setores conservadores. A disseminação do discurso da ideologia de gênero e a tentativa de exclusão desses temas dos currículos e planos de ensino tem gerado um ambiente de insegurança jurídica e autocensura por parte dos docentes. É o que eu falei. Muitos professores se sentem aí obrigados a trabalhar, não tem um respaldo, não tem uma formação, se sentem inseguros de falar sobre o assunto. Esse movimento reacionário se manifesta também em projetos de lei locais que propõem a proibição de discussões sobre identidade de gênero e orientação sexual nas escolas. Então, isso foi uma discussão também dos próprios pais, quando souberam que na parte diversificada do currículo se trabalhava orientação sexual. Tem aqueles pais que foram reclamar nas escolas, por exemplo, até de uma aula de ciências que trabalhava aparelho reprodutor, que é uma coisa que é para ser trabalhada. Então, tanto é que muitas meninas não sabiam o que era uma menstruação, né? Fase de puberdade, enfim, tá? E daí, até hoje, há uma briga muito grande a esse respeito, tá? Porque muitas vezes sob o argumento de que tal abordagem interferiria na autoridade familiar. Tais iniciativas, contudo, violam princípios constitucionais e são questionadas em instâncias judiciais. Resumindo, gente, só para vocês entenderem aqui, está na lei, resumindo, está na lei, mas ainda tem uma resistência de ser cumprida a lei, porque muitos não querem falar sobre esse assunto, tá? Vamos lá. Mas o que a gente vai focar é o quê? Na prova. Então, deixa eles brigarem lá e a gente só vai focar nas questões da prova. As políticas públicas e os marcos legais brasileiros estabelecem fundamentos sólidos para o tratamento das questões de gênero e sexualidade na educação, mesmo diante de embates políticos. Cabe aos educadores e gestores educacionais não apenas conhecer esses instrumentos, mas também defendê-los como garantia de uma escola democrática, plural e comprometida com a justiça social. Eu não grifei aqui, mas vocês fiquem atentos, tá? São palavras-chave positivas. Escola democrática, plural, comprometida com a justiça social. O respeito à diversidade, de novo, diversidade, não é uma escolha ideológica, mas um dever constitucional e um imperativo ético, ou seja, uma afirmação. Respeito à diversidade. Além de estar dentro da lei, faz parte da nossa ética, ok? Vejam. A educação, então, como espaço de promoção da igualdade. A escola é um dos principais espaços de socialização, sendo responsável não apenas pela transmissão de conhecimentos acadêmicos, mas também pela formação ética, moral e cidadã dos sujeitos. Então, isso faz parte o quê? Você está formando cidadãos. Então, você está formando cidadãos. Eles devem ser formados com ética, com moral, com responsabilidade, com autonomia, com criticidade, com respeito às diferenças, valorização dessa diversidade, enfim, tá? Então, nesse sentido, a educação deve assumir um papel ativo na promoção da igualdade de gênero e do respeito à diversidade sexual. Novamente falando da diversidade, tá? Mais do que reproduzir normas sociais já estabelecidas, então a lei, né? Tem que cumprir a lei, tem, mas não é só isso. É acolher a pessoa se sentir bem naquele lugar também, né? O ambiente escolar deve ser um lugar de questionamento crítico, transformação social e afirmação de direitos. Independente. E a reprodução? Então, aqui, ó, veja a diferença. Aqui, dizendo que a escola, né, que a escola é um espaço de promover a igualdade.
Isso é o ideal. Mas nós temos nas escolas, em muitas escolas, a reprodução dessa desigualdade. Então, lá eles falam da promoção da igualdade, mas na nossa educação brasileira, apesar de ter esses documentos oficiais, as leis, né? Temos uma realidade bem diferente aqui, ok? Então, de um lado, nós temos a promoção do que a lei diz, e desse lado, nós temos a realidade, tá? Em que as escolas reproduzem desigualdades. Mas por que elas reproduzem essa desigualdade? Porque não é trabalhado o assunto nas escolas. Ficam em silêncio, né? Tanto a respeito disso, quanto a respeito quando se fala de preconceito racial, discriminação racial, o racismo, elas se calam, né? O silêncio, não pode. Porque você está sendo conivente com as coisas erradas que estão acontecendo. Que vai entrar o bullying, vai entrar o preconceito, a violência, tá? Isso pode se manifestar, por exemplo, na divisão sexual do trabalho escolar, como atribuir tarefas de limpeza às meninas e de força aos meninos, né? Isso daí é uma coisa que está, vamos dizer, impregnada na nossa sociedade, né? Vai limpar a sala? As meninas que tem que limpar. Isso não é serviço para menino. É um erro que nós cometemos, né? Infelizmente. Mas cada um com a sua, né? Responsabilidade aí, conscientização. Na desvalorização de temáticas ligadas à afetividade, no reforço de estereótipos de masculinidade ou feminilidade, ou na omissão frente a situações de violência e bullying, motivados por orientação sexual ou identidade de gênero. Tá? Então, já há esse tipo de desigualdade, né? Então, a escola deve produzir aí, promover a igualdade, a diversidade, né? Mas o que a gente vê na realidade é essa situação, essa desigualdade aí, tá? E quando fala aqui também, a gente tem que tomar um cuidado, sendo o professor um exemplo, quando fala não só desse tipo de divisão de trabalho, né? Muitas das vezes os alunos sofrem preconceito, discriminação, violência e bullying por fazer parte de um grupo. Então, por exemplo, vai fazer um trabalho escolar. Aí fala assim, algum aluno fala e o professor não faz nada, ele está sendo omisso. Por exemplo, um aluno fala assim, eu não quero fulano de tal no meu grupo. Eu tô falando assim, né? Porque não é desse jeito que eles falam. Eles falam já com apelido negativo, eles já falam cometendo bullying, eles já falam de forma violenta, né? Vocês sabem muito bem disso, tá? Fulano eu não quero porque ele não sei o quê, ok? E daí o professor, ao invés de fazer um trabalho de conscientização sobre isso, eles se omitem. Tipo assim, fingiu que não ouviu. Isso não pode acontecer. É isso que eles estão falando aqui também, tá? Tem alguém tentando entrar, só um minutinho que eu vou dar a entrada. Quem é Matheus? Vamos ver. Só um minutinho, gente. Quem acabou de entrar, só me confirma quem é que tá usando Matheus. Qual é a professora que tá usando Matheus? Qual é a professora que está usando Matheus, que nós não temos nenhum aluno Matheus? Escreve aqui no chat para mim, por favor, senão eu vou ter que remover. Pessoal, quem é que entrou usando Matheus? Abre o áudio, por favor. Oi, é Patrícia. É do meu filho. Tá, sem problema. Eu não consegui entrar no celular. Quando for assim, só identificar ali, porque senão o pessoal remove, tá bom? Tá bom. Beijo. Tá. Vamos lá.
Então, o que acontece aqui? Tem que ser feito esse trabalho nas escolas, tá? É um trabalho que requer uma formação continuada, né, gente? Tá? Então, ainda existem essas práticas que reforçam esse modelo excludente, de excluir o aluno independente. Ainda existe, infelizmente, isso. E muitas das vezes, gente, aqui é o resumo do assunto, né? Mas muitas vezes isso se reflete dos próprios pais, da família. A própria família condena, a própria família tem preconceito, a própria família gera violência e os alunos, eles vão fazer o quê? Os filhos têm o exemplo dos pais e daí reflete no ambiente escolar, tipo, meu pai falou, então eu também vou fazer, minha mãe eu vi ela fazendo, vou fazer também. Então, muitas das vezes acabam refletindo aí a postura dos próprios pais que refletem no ambiente escolar, tá? Então, além de ser feito do professor fazer um trabalho com os alunos, requer também um trabalho com os próprios pais, tá? Enfim. Então, o que eles querem hoje? Uma pedagogia da diversidade e um currículo que seja crítico. Crítico no sentido, eu tenho que trabalhar de tudo um pouco, né, gente? De tudo. Porque o currículo, ele é dividido em base comum, mais parte diversificada. Então, na base comum eu tenho português, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física, inglês, enfim. E na parte diversificada do currículo, eu tenho ética, cidadania, meio ambiente, temas transversais, esse daí tudo faz parte dos temas transversais, direitos humanos, bullying, trabalhar sobre violência, sobre democracia, né? Enfim, para que a escola se torne de fato um espaço de promoção da igualdade, é necessário que os projetos pedagógicos incorporem uma abordagem crítica e inclusiva, palavra-chave. Os projetos devem ser com uma abordagem crítica e inclusiva, que reconheça e valorize as múltiplas formas de ser, de viver, de se expressar. Isso implica romper com o modelo de currículo neutro e universal, que ignora as especificidades de gênero, de raça, de classe, de sexualidade, e propor um currículo que dialogue com a realidade concreta dos estudantes. Gente, quando eles falam de currículo, o currículo vem pronto, não é mesmo? Tá? Mas o currículo já vem com a própria BNCC, ela já fala o que é para ser trabalhado. Então, assim, vocês vão transformar esse currículo através do quê? Do planejamento. Ou, principalmente, né? Uma forma de trabalhar esse assunto é um projeto na escola sobre isso. Porque fazendo um projeto vai envolver todos os professores, todas as disciplinas. Então, é algo gigantesco, porque vai envolver todos da escola. Vai envolver alunos, vai envolver pais de alunos para participar também, ok? Então, palavra-chave, pedagogia da diversidade. Parte do princípio de que as diferenças não devem ser apagadas, mas compreendidas como elementos constitutivos do processo educativo. Então, faz parte do processo educativo da escola, do ensino-aprendizagem, da formação do sujeito, do desenvolvimento integral. Faz parte, tá? Dessa formação. Então, nessa perspectiva, o papel do educador, do professor, problematizar as relações de poder que estruturam as desigualdades e fomentar a construção de novas formas de convivência baseadas na equidade, no respeito.
Ó, só palavras-chave positivas vocês vão encontrar na alternativa correta da prova. A não ser que a pergunta seja, encontre um não, o que não tem a ver, o exceto, aí é diferente. Mas as respostas corretas são palavras-chave positivas, só a incorreta que é negativa, né? Isso pode ser feito por meio de práticas pedagógicas interdisciplinares, tá? Ou seja, envolvendo outras disciplinas, não só a sua. O ideal seria um projeto, né? Mas vamos lá. Algumas dessas práticas pedagógicas. Deixa eu beber água aqui. Alguma dessas práticas. Leitura e análise de obras literárias que abordem questões de gênero e sexualidade. É uma prática que pode ser trabalhada em sala de aula. Projetos que eu já tinha falado sobre identidade e cidadania. Debates sobre representações midiáticas e seus aspectos nos padrões de comportamento. Acolhimento de relatos e vivências dos próprios estudantes como fonte de aprendizado coletivo. Então, vejam, fora o projeto que eu havia falado, tem outras formas. Aqui não é só essas, mas aqui estão sendo dadas dicas de como o professor também pode trabalhar o assunto, tá? Então, para isso, requer o quê? Uma formação desses professores. Tudo está na formação. Como que o professor vai trabalhar se ele não tiver uma formação condizente para se trabalhar corretamente, né? Então, a formação docente como elemento estratégico aí. A promoção da igualdade na escola depende diretamente da formação e do compromisso político dos educadores. Então, assim, se o professor se sabota, falar, eu não vou trabalhar esse assunto, como é que vai ser trabalhado? Agora, se ele fala assim, eu não vou trabalhar esse assunto por falta de formação, é uma coisa. Então, faz a formação para ser trabalhado. Agora, o problema é assim, aqueles professores que já fizeram formação, já sabem, mas não querem abordar o assunto por algum motivo. Ou que ainda não estão preparados. Então, cada caso é um caso, tá? Então, muitos docentes não se sentem preparados para abordar questões de gênero e sexualidade. Isso eu já falei lá no início, né? Que é um tema polêmico. Seja por falta de formação inicial adequada, seja por medo de represálias por parte da comunidade escolar. Por isso é fundamental que os cursos de licenciatura, por exemplo, de graduação, já falem sobre isso. Incluam em seus currículos, hoje é colocado, né? Incluam em seus currículos conteúdos voltados à diversidade, às relações de gênero, aos direitos humanos, às metodologias de educação sexual crítica e emancipatória, a formação, então, formação inicial e formação continuada no caso de vocês. Também desempenha papel essencial nesse processo, permitindo que os profissionais da educação reflitam sobre suas práticas, compartilhem experiências e acessem novas ferramentas pedagógicas. E o interessante, gente, quando falam de profissionais da educação, não somente professores, mas todos os funcionários serem envolvidos. Porque pode ser que a tia lá da cozinha não saiba sobre o assunto, a agente de organização escolar que trabalha lá no pátio, a inspetora não sabe, a portaria não sabe, e daí comete alguma atitude errônea, algum comportamento inadequado, um apelido que não poderia falar ali. Deu para entender? Então, assim, essa formação não só dos professores, é que fala muito dos professores, pois que ficam diretamente com os alunos em sala de aula, certo? Mas essa formação requer toda a equipe, tá? Toda a equipe, para que se fale uma mesma língua, para poder melhor combater e conscientizar as pessoas. Cabe às secretarias de educação e aos sistemas de ensino garantirem programas de formação que contemplem essas temáticas de forma sistemática e estruturada.
Então, cabe aí Secretaria de Educação Municipal, Estadual, Federal, né? Todas as escolas aí e seus sistemas. Oferecer essas formações para que os professores possam melhor ser preparados para tratar sobre esse assunto nas escolas. E, finalizando aí, com essa formação, trabalhando este assunto, nós ganharemos muito. Ambientes escolares seguros e acolhedores. Por que seguros? Porque muitos alunos, eles se sentem inseguros, com medo de ir para a escola, com medo da represália, com medo de preconceito, com medo do bullying. E eles precisam ser o quê? Acolhidos. Acolhidos não só pelos professores, acolhidos pela escola como um todo, acolhidos pelos colegas, né? Então, ambientes escolares seguros e acolhedores, palavras-chave positivas aí. Então, finalizando aí, promover a igualdade de gênero e o respeito à diversidade sexual implica também criar ambientes escolares seguros, onde todos os estudantes se sintam acolhidos e respeitados. Isso envolve o combate a todas as formas de violência, como bullying homofóbico. Então, tem aquelas vítimas do bullying, né? Os agressores escolhem as vítimas justamente aquelas que optaram por outra opção sexual, outra orientação sexual, né? Então, os agressores são o quê? Homofóbicos. São contra. Então, eles querem tratar de forma violenta. Ou violência, ou o próprio bullying, o preconceito. A violência contra meninas, a discriminação de pessoas trans e travestis, entre outros, né? Então, assim, de uma forma geral, meninos, meninas, tá? Então, precisamos aí, gente, nesse espaço seguro e acolhedor, para amperar aí a convivência democrática, né? Porque os alunos precisam ir tranquilos para a escola. É um direito que eles têm à educação, independente. E a escola precisa estar preparada para a mediação de conflitos. Através do quê? Valorizando o diálogo. A construção coletiva de regras de respeito mútuo. Isso é muito importante. Essa parte é muito importante, gente. Convivência democrática. Ênfase na mediação de conflitos através da valorização do diálogo, palavra-chave, construção coletiva de regras de respeito mútuo. Tudo palavra-chave positiva. Além disso, a escola, a gestão, a equipe como um todo, ficar atentos com essa parte aqui, ó. É importante a gestão escolar adote medidas concretas com o uso do nome social. Então, a gestão precisa orientar a secretaria da escola, que quando um aluno faz matrícula, ou o próprio aluno já é aluno e vai lá na secretaria, olha, nome social, todos precisam respeitar esse direito, tá? O que mais? Que é um assunto polêmico aqui também. Adequação de banheiros. Isso é um assunto muito polêmico. A formação. Gente, embora eu esteja falando muito polêmico, não vai ter polêmica nenhuma na prova, hein? Prova Nacional Docente não tem polêmica. Tem resposta correta. Então, se aqui fala uso do nome social, você vai dizer amém. Adequação dos banheiros da escola, amém. Formação de grêmios estudantis engajados, amém. Articulação com as famílias e a comunidade, amém. Pode ter coisas que tenham sido faladas aqui que você não concorde. E também não vai. A sua opinião não vai mudar em nada na prova e nesse contexto, tá?
No nosso bate-papo é uma coisa, a prova é outra, tá? A educação entendida como prática social, palavra-chave, e política. Tem o potencial de romper com as estruturas de dominação e exclusão que historicamente marcaram as relações de gênero e sexualidade. Depois eu vou contar, só para finalizar aqui, mais uma situação. Para isso, é necessário que a escola se reconheça como espaço privilegiado de transformação cultural e que atue intencionalmente, palavra-chave, na construção de uma sociedade mais justa, plural e democrática. A promoção da igualdade não é apenas uma questão de conteúdo curricular, mas uma escolha pedagógica e ética que atravessa todas as dimensões da vida escolar. Só para finalizar aqui, uma outra situação, que isso pode acontecer, vocês podem ter presenciado também. Eu não estou falando o que eu concordo, o que eu não concordo, estou falando sobre fatos que aconteceram, tá? Lembra lá que eu contei do aluno que eu estava dando aula no preparatório para concurso, que era João, mas no nome social Joana. Ele passou no concurso. Então, assim, eu acompanhei a trajetória dele, por isso que eu dou um exemplo. Passou no concurso público, foi assumir a sua vaga na prefeitura. É um direito dele. É um direito. Só que assim, ele tem o direito dele de um lado e vai ter a discriminação do outro lado, o preconceito do outro lado. Principalmente, não é pelos colegas de trabalho, principalmente pelos pais de alunos. Então, o que acontece? Se fosse para dar aula do 6º ano do ensino fundamental 2, né? Os anos finais do 6º ao 9º ensino médio, não teria tanto conflito como teve no caso dele, porque ele prestou uma prova para ciclo anos iniciais, 1º ao 5º ano. Então, imaginem os pais que não têm essa visão, digamos assim. Então, assim, os pais não aceitavam que ele tivesse dando aula para o seu filho, sua filha. Entendeu? Acho que era um 4º, 5º ano que ele pegou, não sei. Eu sei que, resumindo a história, quando a prefeitura chamou ele e convidou-o a ir para outra escola, ele bateu o pé e falou que não. Não, porque se ele prestou a prova, foi bem classificado, foi um dos primeiros a ser chamado no concurso, era para escolher a vaga, ele escolheu. E agora, porque alguns pais não querem que eu dê aula para o filho, eu que sou obrigado a sair da escola, tá errado. Deu para entender? Então, foi uma guerra. Uma guerra. Queira ou não, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Existe o preconceito. Ponto. Não eu sou preconceituosa, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, tá? Mas acontece. E daí, resumindo, o que aconteceu? Esse professor processou todo mundo, ganhou uma bolada. Processou Secretaria da Educação, Prefeitura, processou os pais, processou todo mundo, ganhou de todo mundo. Processou o pai que xingou, processou a escola que queria mudar ele de escola, processou tudo, tá? Então, assim, e daí, imagina essa pessoa como sendo professor, que passou por tudo isso, que as pessoas não entendem, entendeu? Existe o preconceito, sim, não adianta a gente fingir que não existe. Imagine esse professor que passou, só que ele foi valente, ele falou, não, eu não vou mudar meu jeito de ser para agradar ninguém, eu sou assim, me reconheço assim. E ele, gente, era considerado um dos melhores professores, vocês não têm noção. Um dos melhores professores. Ele mudou, ele transformou aquela sala de aula para melhor. A sala dele era uma das que recebiam maiores notas, nas as avaliações externas, sabe assim? Mas esse professor sofreu. Então, imagina,
Se o professor sofreu com essa situação, imagine um aluno. Porque o professor é adulto, sabe se defender. Fica chateado? Fica, mas ele vai para cima dos direitos dele. E os alunos que não sabem se defender na escola, como é que fica? E a gente não faz nada para ajudar. Tá dando para entender? Então, assim, é um assunto da prova nacional docente? É um assunto. Mas, de certa forma, também faz a gente refletir sobre esse assunto na nossa prática pedagógica, na nossa realidade. É um assunto teórico que vai cair na prova, a gente tem que focar na prova. Mas é uma forma da gente refletir também como está sendo sua prática dentro dessa situação. Já passou por isso? Tem alunos que sofrem com isso? Você não fez nada até agora? Você já fez um trabalho voltado a isso? Sua escola já fez? Já montaram o projeto? Tá? Porque aqui nesse contexto é isso que eles querem de nós professores, de nós escolas, de nós secretarias. Já fizeram uma formação continuada? Já deram essa formação para vocês? Então é algo para se refletir, tá? Mas vamos lá. As questões da prova serão essas palavras-chave positivas. Então, vocês têm que dizer sim para tudo. Faz assim, respeita essa lei. Na minha escola existe essa mediação, é resolvido com diálogo, o respeito. A gente faz um trabalho voltado para isso, de conscientização, o combate ao preconceito. Eu sei diferenciar gênero e sexualidade, gênero masculino e feminino. Sexualidade, a minha opção sexual, a minha orientação sexual, o que eu escolhi. E a identidade de gênero, como eu quero ser chamado, como eu quero ser reconhecido. Deu para entender? Então vamos lá. Aqui nós finalizamos o assunto. Eu vou abrir para que vocês possam falar ou se ficou alguma coisa não entendida. Hoje nós não temos simulado, tá? Hoje nós não temos. Então, finalizando aí esse tema. Só um minutinho.